Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa aqui no Gente em Destaque com o ex-jogador de futebol Nélio Rondon Júnior. Vou pedir para o pessoal da técnica já começar com as fotos para a gente poder dar uma ilustrada na nossa conversa aqui. Aí vamos falar, aí é você no Botafogo ainda ou não? Isso, cara, isso aí foi num treino no Botafogo, é um movimento que a gente acaba treinando bastante aí, né, que é a entrada completa aí, né, a gente, goleiro trabalha demais, cara, na realidade a gente entrava uma hora antes, saiu uma hora depois, e a gente realmente treina pra tentar ter o mínimo de erro possível dentro da partida, porque a gente sabe que ali é o gol atrás, né, então não tem muito Pode o que fazer. passar? Isso aí foi até a equipe que eu te falei, que a gente foi o primeiro campeonato profissional que eu joguei, né? Eram mais meninos mesmo que estavam subindo e aproveitando a oportunidade ali de vivenciar um pouco mais a nível profissional aí. Foi esse time que a gente jogou. Ir? Isso também foi treinando, né? Caio Martins aí em Niterói, que era também a casa do Botafogo ali. Então, jovem ainda aí, mas foi uma época bastante bacana pra gente. Pode passar? Esse daí foi o primeiro jogo meu profissional, cara. Foi esse jogo que eu falei pra você. Foi contra o Corinthians. Ali tinha o Ale que jogou no São Paulo, o Felipe que jogou, se eu não me engano, passou pelos times do Rio, o Cuca de treinador, né? Numa das grandes passagens que ele teve pelo Botafogo, que ele é um cara muito querido lá, né? Então, assim, como treinador, agregou bastante. E foi um dos primeiros treinadores. Se eu não me engano, o Bonamigo foi foi o Celso Roth, o primeiro treinador que me levou para os jogos. E ele foi no ano seguinte, acabou me levando para uns 6 jogos no banco. Então, ele acreditava um pouco no meu potencial aí, eu sou grato a ele também bastante aí. Pode passar? Isso daí foi quando eu fui pro Operário, emprestado pelo Botafogo. O Botafogo fez uma negociação com um dos jogadores na Copa do Brasil do Operário e a gente foi nessa moeda de troca aí. Mato Grosso do Sul, Operário do Mato Grosso do Sul. Acabei ficando 4 meses lá no Operário do Mato Grosso do Sul. Pode ir? Isso daí foi jogando também essa Copa, né, que era uma Copa Record lá do Rio, que eram times do Rio, isso foi controlaria, já profissional também. Pode ir? É a mesma foto, a mesma, pode passar? Essa. Isso daí foi no Goitacás, cara, foi um dos times que eu fui, que é no interior do Rio, que eu joguei a 2ª divisão lá. Era um time que tem uma torcida, cara, grande, e a gente, né, eu não tinha noção que era assim. E lá eles têm os 2 times rivais, se eu não me engano é o Americano e o Goitacás de Campos, né? E foi um dos times que eu fui emprestado na Série B pra pegar um pouco de rodagem, e eles são doentes também lá, cara, e acabavam indo pro estádio e motivando a gente. Foi bem bacana essa passagem que eu tive por lá. Pode ir? Isso também foi jogando, pelo Botafogo. Lá, mais uma, pode ir passando. Isso daí foi atuando, né, cara? É legal, cara, de ver. A gente tá ali tenso com a jogada. Acabei fazendo a defesa aí, todo mundo pergunta, foi gol? Não foi, né? Mas acabei fazendo a defesa aí, foi uma bola cara a cara. E é legal de ver, porque é difícil ver foto em movimento. Antigamente a gente não tinha muita movimento. E foi bem bacana essa foto, por isso que eu acabei trazendo pra ilustrar um pouco aí. Pode ir? É você treinando, isso. Como eu acho que devia ter uns 18 anos aí, foi um dos primeiros treinos no profissional. Pode passar? Esse daí foi no América Mineiro, cara. Tive uma passagem curta, mas foi uma passagem muito legal. A gente foi campeão da 2ª divisão lá. Quem que era o técnico? Na época o técnico era o alemão, cara, que foi jogador de seleção brasileira e tudo mais, mas tava o Euler, tinha alguns jogadores do Santos, Euler antigo, né, o filho do vento, que é conhecido, exatamente. Então foram, se eu não me engano, 4 ou 5 meses que eu passei lá, mas foi de muito aprendizado também. Pode ir? Isso foi aqui, cara, foi um futebol beneficente, é recente essa foto aí, deve ter uns 4 anos atrás. Foi um futebol solidário do Bruno Alves que teve aí, eu fui convidado por ele pra estar... pela equipe que fez, o Juan, os meninos do Resenha aí, que fizeram essa então, como era uma foto recente, eu acabei colocando aí, mas foi agora essa foto aí, foi no futebol que teve aqui em Jacareí, no estádio do Jaque ali, que foi um futebol solidário. Pode ir? Esse foi meu professor, cara, que deu início, Adélcio, cara, né? Exatamente, o Edelcio, né, cara, tem o Edelcio da natação também, mas o Edelcio, esse foi o cara que deu o start, que mexeu com a minha parte do educador físico aí, foi o cara que eu até trouxe porque é legal de ver, porque foi o cara que deu início em tudo, aí em vários jogadores aqui de Jacareí, cara, esse cara mexe com futebol há muito tempo, ele não muda, parece até que não envelhece, cara, mas assim, eu tenho um carinho enorme por ele, pelo Tadeu e por outros professores que acabaram passando, que a gente acaba esquecendo de uns ou outros, aí a gente fica até sem graça de não citar nomes, né? Mas, cara, é um cara aí que marcou bastante a minha infância, a minha vida, e profissionalmente eu tenho certeza que foi um dos motivos de eu ter seguido a minha carreira aí de educador físico, cara. Pode passar? Isso aí também já é agora, é recente, cara. Eu brincando um futebol de várzea aqui em Jacareí.
Mas é uma foto que eu gosto muito, cara. É uma foto que mostra aí a minha trajetória. A gente deve muito ao homem lá de cima. Então, foi pegando um pênalti isso aí. No final, depois pegando um pênalti, a gente foi campeão. E foi uma foto que marcou bastante pra mim. Foi uma foto bem legal. Pode passar? Isso daí foi em Imbituba, cara. Foi uma foto que eu quis colocar justamente porque tava saltando, uma bola difícil, aí também num treinamento. Foi um time que eu joguei lá, que era uma filial do Zico, cara. E a gente até teve contato com o Zico lá, foi muito legal pra mim também. Que chamava CFZ Imbituba, né? Que é lá de Santa Catarina. Foi um dos últimos times que eu acabei jogando. Pode ir? Acabou, né? Acabou. Nessa fase dos empréstimos, né, que você foi emprestado, você passou por Rondônia, né? A gente falou de Santa Catarina. Santa Catarina. Cara, o que você encontrou? Fala pro Mato Grosso do Sul. Mato Grosso né? do Sul. Eu acabei rodando um pouco. O futebol tem um negócio legal, cara. A gente acaba... São por períodos curtos, mas a gente acaba rodando bastante, né, cara? E eu acho que foi tudo de muito aprendizado, cara. Foi muito legal. Você conhece cultura diferente, né? História dos lugares diferente. Acaba passando por algumas coisas que nem, poxa, morando debaixo de arquibancada de novo, porque o futebol tem aquele negocinho ali. A gente, poxa, né, tendo que lavar nossa roupa de treino. Poxa, eu vim do Botafogo, onde eu tinha acabado tendo profissionalmente, eu tive uma estrutura, não na base, mas profissionalmente eu tive uma estrutura, e você cai para um time realmente menor, onde você tem que, de repente, lavar o seu uniforme, morar debaixo de arquibancada, né, dormir no chão. Porque assim, não é você que escolhe pra onde não, vai, né? Cara, você vai pra o futebol lá vai te... Ele mesmo vai, né? Aparece a oportunidade, você enxerga como uma visão ali de um crescimento. Que nem quando eu fui pro Santa Catarina mesmo, eu tava voltando de lesão, eu fiquei um ano parado, cara. Tava muito incerta a minha vida. Eu falei, cara, eu vou pra Santa Catarina com uma mão na frente e outra atrás. Mas fui tentar, acho que foi o último clube que eu realmente tentei. A gente foi, eu tive uma proposta para ir para outro clube, mas eu já estava ficando um pouco saturado com algumas coisas que estavam acontecendo, e eu já estava também com 23 para 24 anos, e eu achava que era uma fase que eu já tinha que estar estourando. Então, assim, a gente tem um aprendizado, mas chega uma hora também que a gente precisa, né, meio que virar um pouco da página ou realmente dar sequência, porque senão a gente fica nessa de ir tentando, e realmente a lesão foi um marco na minha vida aí, porque acabou atrapalhando um pouco dos meus planos, como eu te contei aqui um pouco nos bastidores, que a gente estava com algumas coisas para ir embora para o país, para Portugal, a gente já estava fazendo algumas imagens, e infelizmente veio a lesão, veio um ano parado, veio a dificuldade de retomar depois também. E outra, cara, você sozinho às vezes, né, procurando... É como se fosse mandar currículo de clube para clube, né? Nem todo mundo, se você não tiver alguém que influencie para você conseguir chegar um empresário, né? Alguém que vá fazer chegar nas pessoas certas, fica difícil. Então, assim, foi um período mais conturbado, mas em compensação, cara, teve muita coisa legal. Igual você falou, poxa, passei pelo Mato Grosso do Sul, Rondônia, Minas, né? Eu joguei no América Mineiro, Santa Catarina, né, cara? A vivência que a gente teve em Santa Catarina ali, eu acabei ficando, acredito que mais de 6 meses lá. E desses clubes, qual foi o que você passou a maior parte do tempo como titular? Teve algum? Cara, se eu não me engano, foi no Goitacás, cara. Foi o time que eu joguei o campeonato da segunda divisão inteiro. Eu tive na Portuguesa do Rio também, que foi o time que eu me lesionei, né? Foi a hora que eu realmente saí do Botafogo. Eu tinha 6 meses que tinha saído do Botafogo. Eu tava realmente para jogar o campeonato da segunda divisão. Tinha um currículo muito bom, porque eu tinha passado bastante tempo dentro do Botafogo. E a expectativa tava muito alta, cara, de eu tentar alguma coisa para melhorar, né? Ou pegar uma primeira divisão no Rio, ou tentar alguma coisa a nível nacional um pouquinho melhor. Ou ir para fora do país, que era alguma coisa que eu já tava tentando. E eu tive essa lesão lá, cara. Mas assim, o time que eu tive maior tempo jogando e que tive né, assim, um retorno legal pro Botafogo foi o Goitacás. Boa Vista também, que a gente foi campeão da segunda divisão, joguei alguns jogos. Então, assim, eu tive pequenos tempos em alguns times, mas algumas experiências, né? Que nem eu falo, eu tive um bom currículo, mas profissionalmente mesmo assim, eu não joguei muito tempo por um time que a minha vontade era realmente ter ficado no Botafogo, né, cara? Que foi o time que me criou mesmo. Mas isso a gente sabe que é time grande, chega jogador, e o treinador também vai com a sua cara e não vai, e tem aquele negócio também do empréstimo para você pegar uma bagagem. Então, assim, foram anos de tentar, né, pegar uma experiência maior para voltar para dentro do Botafogo e de repente construir a minha história ali profissionalmente ali dentro. Mas infelizmente eu acabei não tendo, né? Quem acabou me suprindo foi um jogador que já tinha uma passagem por seleção brasileira, Renan, que eu acho que depois acabou jogando, né, pelo Botafogo e por outros times também. Ele já vinha com uma moral grande, então acabou que eu acabei me desligando do Botafogo, né, que acabou o tempo de contrato, e a gente já tinha um substituto ali que daria sequência ali. Fora os jogadores que eles acabam contratando
tratando mesmo, né? Daí você se lesiona com 23 anos e decide encerrar a carreira, né? A minha lesão foi até um pouco antes, Rodrigo. Acho que foi com uns 21 anos para 22 anos. Eu fiquei um ano parado. Eu voltei com 23 anos, cara. Eu tentei voltar, aí eu tava um pouco decepcionado com algumas coisas. Eu dei uma parada de novo e tentei recomeçar de novo, mas esse time que você vai perdendo é muito difícil, nível profissional. Porque eu ia perguntar exatamente isso. Essa decisão de se aposentar do futebol, né? Cara, é muito difícil. Isso que eu te falei, o futebol trouxe muitas alegrias pra minha vida. Hoje é uma página virada, mas deixou muitas mágoas também, cara, porque era o meu sonho, era aquele negócio que eu achava que só ia ser aquilo a minha vida, sabe? E daqui a pouco você se entende numa situação que você tem que recomeçar, voltar pra sua cidade natal, que você saiu com 14 anos, e recomeçar do zero, e ter uma profissão. Então foi tudo muito difícil pra mim, cara. Mas assim, hoje eu enxergo com bons olhos, cara. Mas na sua cabeça, nessa época, com 23 anos, tendo que parar, fica aquela sensação de eu fracassei, alguma coisa assim, não? Por um tempo ficou, eu te falei isso, que eu até perguntei aos meus pais se eles sentiam, né, que eu não tinha me dedicado tanto e tudo mais, mas meu pai mesmo me deixou mais tranquilo com relação a isso. Mas eu acho que é porque a gente idealiza um sonho ali, né, quando a gente é criança, sabe? E eu vivenciei parte desse sonho, cara. E eu tenho que ser feliz com isso, né? Assim, foi uma coisa de muito orgulho pra mim, sabe? É muito difícil a gente chegar, tá ali no nível profissional, vivenciar. Poxa, eu sei que eu vivenciei coisa que muitas pessoas sonham, muitos garotos sonham em ter, mas eu ainda achava que eu podia algo a mais. No começo teve isso sim, Rodrigo, mas hoje eu também entendo que foi a vontade de Deus. Então, se ele realmente... eu fiz o que eu pude fazer, eu acho que meus pais fizeram o que puderam fazer pra me ajudar. Então, se eu realmente não dei sequência, algum motivo teve. Hoje eu tenho minha família aqui, se eu estivesse jogando futebol, talvez eu não construía, tenho minha filha que eu amo muito, a minha esposa, então assim, cara, minha vida também em Jacareí começou a ser construída. Hoje eu sou um cara que tem uma academia aqui em Jacareí, um estúdio aqui, e eu sei que a minha experiência no futebol fez isso crescer, cara. Então assim, a minha experiência no futebol nunca vai vai sempre me agregar, sabe? Então assim, mas realmente em algum momento da minha vida eu pensei sim, cara, mas eu também penso pelo outro lado. O futebol tem muitas coisas que trazem pra gente aí, que você vê que se o cara não tá preparado emocionalmente, ele se perde nas drogas, se perde na fama, se perde, né? Porque assim, tem muitas coisas que vêm junto com o futebol. Se a gente não tá preparado pra isso, eu era muito jovem, cara, talvez eu pudesse não estar preparado. Então talvez Deus tenha alguma coisinha plantada pra mim ali, e hoje eu sou feliz com a vida que eu tô levando aqui em Jacareí, recomecei, né? E hoje eu tenho já minha academia com 15 anos e tô tentando, né, cara, o esporte realmente faz parte da minha vida e é o que eu vou seguir aí por um bom tempo, cara. A sua filha tem quantos anos? A minha filha tem 3 anos. 3 anos? Uhum. Se ela, por acaso, depois se interessar por futebol, quiser seguir uma carreira, a sua reação vai ser a mesma do seu pai? Cara, vai ser assim, o que ela quiser fazer, Rodrigo, do esporte, porque assim, a mãe dela foi jogadora de handball, os dois somos da área, os dois fomos profissionais da área do esporte, os dois trabalhamos na área hoje. Hoje ela vê a mãe dela saindo para correr, eu indo jogar um futebol, ela fica eufórica, ela vai no nosso estúdio, na nossa academia lá, ela se sente bem. Cara, vai ser assim, pra mim vai ser, eu sei que vai ser o sonho dela, né, assim, né, pode ser que ela não caia pro esporte, pode ser que ela não vá, mas eu acho que a sementinha tá sendo plantada, cara, e o que ela escolher, seja no futebol, seja no handball, que é o esporte da mãe dela, seja no vôlei, cara, eu vou fazer a minha parte como pai, como meu pai fez, que me ensinou, que é apoiar. Se der certo, cara, a gente vai ficar muito feliz, se não, a gente também vai saber que tudo tem o tempo certo e o momento certo para acontecer. Tá certo, quero agradecer muito a sua presença aqui, obrigado por ter vindo, ter compartilhado um pouco da sua história com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, a gente que é da região, que de Jacareí mesmo, a gente poder falar um pouco da nossa trajetória, talvez influenciar, né, cara, crianças novas. A gente tem alguns meninos lá, até no estúdio mesmo, que sonham ser jogador, e às vezes ele fala, nossa, mas você foi jogador. Então, assim, é legal porque a gente pode estar sendo motivador, né, cara, e a gente sabe que, assim, quando a gente tem um sonho, se a gente correr atrás, se a gente fizer a nossa parte ali, é o homem lá em cima que vai dizer se vai ser ou se não vai, mas assim, é possível, né? Então isso eu acho que é legal da gente deixar, e tem que trabalhar muito, tem que correr muito atrás, tem que ter muita dedicação dos pais também, né, para as coisas andarem, mas assim, a gente tá aqui para provar que é possível e que, né, a gente também pode ser exemplo para os jovens aí hoje, né? Obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, viu? Rodrigo. Obrigado você, cara. Muito obrigado a você em casa pela sua audiência e até a próxima.